E Deus ministrou meu coração profundidade em Deus. Eu preciso de avivamento porque eu preciso viver uma vida de profundidade em Deus. Sabe, falar de profundidade em Deus é entender que o nosso Deus, Ele vai além de uma religião. O nosso Deus, Ele nos chama para algo mais profundo do que simplesmente frequentar uma igreja. Nosso Deus, Ele nos chama para algo mais profundo do que simplesmente fazer parte de um ministério. Tudo isso é muito importante. Nós precisamos sim exercer os nossos dons, os nossos talentos. Se você não está exercendo, irmão, não enterre os seus dons. A Bíblia fala que nós não podemos enterrar os dons que o Senhor nos deu. Nós precisamos fazer parte de ministérios, sim. Precisamos congregar. Isso é bíblico. Precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual. Mas se a nossa vida cristã se resumir só a isso, só ir na igreja, só fazer parte de um ministério, meus irmãos, isso é muito raso. Isso é muito raso. E nós pertencemos a um Deus que é intenso. Nós pertencemos a um Deus que é profundo. E tudo que Deus faz, tudo que Ele fez até hoje, tudo que Ele faz com intensidade. Ele faz com inteireza. Deus, Ele se doa. Tudo que Ele faz, Ele se doa. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Mas às vezes a gente é tão superficial com Ele. E Deus, Ele não é um Deus de relacionamento superficial. Não é esse tipo de relacionamento que Ele quer conosco. Sabe, irmãos, infelizmente, o ser humano, ele tem cada dia mais vivido na superficialidade em muitas áreas de suas vidas. Nós vemos por aí casamentos superficiais. Casamentos onde não tem compromisso, não tem respeito, não tem fidelidade, não tem amor. Relacionamentos ficaram descartáveis. Eu trabalho na delegacia de polícia civil, irmãos. E o cartório que mais bomba lá não é o de tráfico de drogas, não é o de homicídios, é o de Maria da Penha. Casamentos destruídos, relacionamentos superficiais. Nós temos visto jovens e adolescentes se relacionando sem compromisso, só para curtir, para viver um momento, prazeres, satisfazer os prazeres momentâneos. Nós temos visto, irmãos, amizades superficiais. Ninguém tem tempo para ninguém. Nós nos encontramos mais com ninguém. A gente não visita ninguém mais, não tem tempo. Só se encontra nas redes sociais. Como ficou banal a frase "eu te amo". O povo fala "eu te amo" numa facilidade, mas está tão superficial. Como ficou banal a palavra amigo. As pessoas chamam todo mundo de amigo, mas está tão superficial, irmãos. E às vezes a gente acha estranho quando alguém chama a gente de amigo, mas a pessoa nem convive com a gente. Você vai numa loja comprar roupa, o atendente já vem: "E aí, amiga?" Você nem conhece a pessoa. A gente acha isso tão estranho, mas a gente faz isso com Deus também. Às vezes a gente fala assim: "Deus, o Senhor é meu melhor amigo", mas a gente nem convive com Ele. A gente nem está tendo relacionamento com Ele. E Deus, quando eu preparava essa palavra, Deus, Ele me deu uma frase que diz assim: aquele que vive no superficial
não experimenta o sobrenatural. Aquele que vive no superficial jamais experimenta o sobrenatural. E aí está um versículo que eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 41:8. Para mim, esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Ele mexe muito com o meu coração. E esse versículo lá em Isaías 41, capítulo 41, versículo 8, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Irmãos, como esse versículo toca meu coração. Todas as vezes que eu leio ele, eu falo: uau! Deus chamando um homem, um ser humano, de meu amigo. E aí eu fico assim, sonhando e falando: como eu gostaria que o Senhor olhasse para mim e dissesse: a Paula, minha amiga. Olha o legado que Abraão deixou. Um legado de ser amigo de Deus. As pessoas olhavam para Abraão e eles não falavam: Abraão, aquele cara rico, aquele cara que tinha isso, que tinha aquilo. Abraão, um amigo de Deus. Nós precisamos sair do raso, irmãos. E o raso, ele representa o comodismo. O raso representa a religiosidade, a zona de conforto. E aí, preparando essa palavra, as coincidências de Deus, eu estou lá na rede social, aparece uma frase assim: a zona de conforto, ela é maravilhosa, pena que nada cresce lá. A zona de conforto é maravilhosa, a gente se sente confortável, a gente não precisa fazer muito esforço, não tem que fazer renúncias. Mas Deus quer nos tirar desse lugar, porque apesar de ser um lugar confortável para a nossa carne, nada cresce ali. E todo ser humano tem a tendência de acomodar. Todo ser humano, todos nós temos essa tendência de nos acostumar com pessoas, de nos acomodar em relacionamentos, em algumas circunstâncias. Mas, irmãos, nós não podemos nos acostumar com a presença. Nós devemos sempre querer mais e mais de Deus.